Так поела, все тепло. Играй как сможешь, играй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай, да калие поклонись. Свое окно отогрей, пусти по полю весной. Meu nome é Natália Salazar E eu sou Renata Schmidt. e esse é o Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera? Esqueci o nome do meu próprio podcast, gente. Acontece. Travei, falei, e esse é o... Ixi. Você travou que nem eu na live de semana passada. Enfim, Tênia. Enfim, Tênia. Aliás, gente, obrigada pra todo mundo que entrou na live. Foi super legal, a gente se divertiu a valer. Eu tive piripaque do Chaves quando a Natália caiu. Mas eu tava pensando nisso. Eu tô tão acostumada a gente ter que sair e entrar quando a gente tá gravando que eu entrei automaticamente no mode te esperando voltar. Eu parei, fiquei. E o pior é que eu já tava pensando assim, nossa, gente, se continuar assim, a gente vai ter que gravar no Meet. Eu pensando, de repente eu pensei, meu Deus, pessoas. Tem gente aqui, perdão. Não estou sozinha na sala. Não estou sozinha na sala. Mas muito obrigada para todo mundo que está indo conferir as nossas lives. A gente tem o Happy Hour do Pátria, que acontece 2 vezes por mês, na sexta-feira. 2 sextas-feiras por mês, às 18 horas, tem o Happy Hour do Pátria. Então fica ligado no nosso Instagram para saber se a gente vai ter live ou não. E a gente vai sempre tentar anunciar aqui também. Sim, Tá? a gente coloca no nosso YouTube também, tá, gente? A gente programa a live com antecedência e ela aparece ali com a contagem regressiva para todo mundo que é inscrito no nosso canal poder ver. Então, inscreva-se no nosso canal. Já se inscreveu no nosso canal? Exato, gente. Por favor, se inscreve no nosso canal. Pelo amor de Deus. Ajuda a assistir. Ninguém mais aguenta mendigar seguidor, gente. Ajuda a gente logo, entendeu? Porque se vocês ajudarem a gente logo de cara, a gente não precisa mendigar, tá bom? Por favor, por gentileza, se você acompanha a gente e você ainda não é inscrito no nosso canal, faz favor, tá? Se inscreve com a sua conta, com a conta da mãe, com a conta do vô, com a conta do pedreiro Cícero, com a conta do cachorro. Se inscreve, tá bom? A gente precisa pagar terapia, a gente precisa pagar a comida dos pets. E a gente precisa manter esse negócio rodando, Sim. tá? Por gentileza, então. Se a gente bater 10 mil inscritos antes da nossa viagem para Berlim, a gente vai abrir uma live em Berlim. Sim. Tá bom? Então E vai lá, por favor. por favor, vai ser maravilhoso. E, gente, quanto mais seguidores a gente tem, mais a gente se aproxima do nosso sonho, que é conseguir viver de produzir conteúdo full time. E quando isso acontecer, vocês também vão sair ganhando, porque a gente vai ter episódios mais vezes na semana, a gente vai ter mais vídeo, a gente vai ter mais live. Então, é totalmente de graça se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar e tal. Não custa nada. Então, vocês saem ganhando e a gente sai ganhando e todo mundo sai ganhando e é um ciclo virtuoso. Olha que maravilhoso. Mas enfim, Tênia. Enfim, Tênia. Se você não sabe essa piada interna, é porque você não estava na live. Então vai lá Sim. comparecer nas nossas lives também, porque a gente tem várias piadas legais. Isso, essa piada tá na live de Animais Trevosos e Onde Habitam, que é a nossa penúltima live. Isso. E bom, gente, eu trouxe mais um mistério para nós. Sim, Gostamos de um mistério. Esse caso envolve 2 coisas que a gente aprecia muito nesse podcast, que é mistérios e viagens. Então, hoje a gente vai falar do caso da Daria Bulba, a modelo ucraniana que desapareceu em Xangai. Nossa, eu não sei nada desse caso. Eu fiquei tão chocada, porque exatamente por isso. Eu falo até um pouco disso, porque esse é um daqueles casos que a gente chama de region locked, sabe? É quando Sim. são casos criminais que eles são muito conhecidos em determinada região e que acabam não se espalhando pelo mundo. Isso, por alguns motivos sobre os quais a gente vai falar. Tá.
Esse desaparecimento misterioso vai completar uma década sem nenhum tipo de resposta. Foi um caso bastante difícil de pesquisar, porque tanto por uma questão de idioma, porque as principais matérias sobre o caso estão em mandarim e em russo, quanto por uma Facinho. questão. Na Rússia, por exemplo, eles não usam o Facebook, né? Eles têm uma rede social alternativa. Ah, Na China, a mesma coisa, né? Se não me engano, sim. eles têm eu acho que é Weibo na China, não tenho Na certeza. China eu sabia, não sabia que a Rússia não tinha Facebook. A Rússia tem uma rede social dela, né? É, Ah, sim, desde a guerra da Ucrânia, a maioria das empresas de tecnologia saiu do território russo, as hum, multinacionais, né? Então, eles meio que usam as redes sociais por conta. O Telegram é muito utilizado pela galera da Rússia, por exemplo, sim. no lugar do WhatsApp. Ah, isso é Eles têm, verdade. então, o Facebook deles, eles têm os serviços de streaming deles, então o acesso até para a gente saber onde procurar é difícil, porque hoje até a questão da tradução é um pouco mais simples, tanto que eu usei uma fonte russa, mas o acesso mesmo, encontrar é difícil. E isso também é bastante difícil na China, tá? De acordo com o artigo acadêmico Restrictions on Online Freedom of Expression in China, ou Restrições de Liberdade de Expressão Online na China, em tradução livre, que foi inclusive uma das fontes que eu usei para esse roteiro, em decorrência de leis como a Lei de Cibersegurança de 2016 e da Lei de Segurança de Dados de 2021, a China possui um dos sistemas de controle da internet mais sofisticados e restritivos do mundo, o que acaba dificultando a obtenção de informações sobre o rumo de certas investigações criminais. Uhum. E, gente, eu quero, assim, deixar muito claro que eu não estou dizendo isso como uma crítica ao governo chinês de forma alguma, porque eu não conheço o suficiente das políticas de segurança da informação do país para opinar. Eu nunca estive na China e todo mundo que eu conheço que esteve fala maravilhosamente bem do país. Eu estou só me Sim. adiantando porque é possível que você, minha amiga Tiago, e vocês, caros ouvintes, tenham perguntas que eu não saiba responder. Ah, não te pergunto nada da China, então. Essa piada sempre me faz rir. Não, é que às Mas vezes a bem, gente fala alguma coisa, a gente fala assim, na China eles têm as próprias redes sociais. E a gente fala, então é muito difícil conseguir. Daí vem alguém, tipo, então você acha que o Facebook é melhor, Natália? Porque eles vendem as suas informações e o capital. E daí a gente não tá falando nada demais. E não, eu daí, acho que é então, bom é bom explicar. esclarecer, porque às vezes a gente fala mal de alguma coisa ou a gente questiona alguma coisa e daí a pessoa acha que a gente está falando mal do povo chinês. Não é essa a intenção, jamais. Não, Aliás, não é. adoraria estar na China numa hora Sim. dessa. Nossa, sim. A gente vai até falar mais disso. Eu morro de vontade de conhecer Xangai. Eu gostaria, eu Nossa, ainda quero muito. conhecer. E realmente, gente, eu tenho um casal de amigos muito próximos, muito queridos. Assim, tinha amigo desde a faculdade. Eles, inclusive, são ouvintes. Se eles estiverem aí, o Freio Ah, Jones, um beijo. Mas eles moraram lá um tempo e eles só tinham coisas maravilhosas para falar do país, como é organizado. Eles falam que uma coisa muito interessante da China é que, por exemplo, sei lá, você pega São Paulo, tá tudo meio que nas mesmas regiões, né, em termos de emprego, de uhum, lugar para sair e tal. Na China, não, você tem. Seria a mesma coisa que você ter, assim, vários trechos, como o da Paulista, ali da Consolação, em sim. vários bairros diferentes da mesma cidade, porque aí nenhum deles fica superlotado. Ah, eu acho mara. Então, falam que o planejamento urbano deles assim, é invejável. Você Sim, consegue resolver sua vida inteira no mesmo ali, no mesmo bairro. Porque tem tudo, vai ter um shopping grande, um cinema grande, um monte de bairro, tudo no mesmo lugar, para você não ter que ficar sobrecarregando o transporte público, indo lá para o fim do mundo, cheio de gente. sim. Então, eu não, assim, realmente, não tenho absolutamente nada contra a China. Eu vou ter as minhas críticas à investigação nesse roteiro, como eu tenho a todas as investigações que a gente acompanha. O que mais tem aqui é a Claro. gente criticando o caso estadunidense, caso brasileiro. Então, eu só quero deixar isso bem claro, antes de começar a contar a história. Como fontes, eu usei os sites talesfromtheunderground.com, o chipchick.com, o chathamhouse.org, o ladymail.ru, Lady Mail, não Daily Mail, o Lady Mail, Lady Mail. foi o site russo que eu usei, e outros artigos que eu vou citar no decorrer do episódio. Bom,
A Daria Bulba nasceu em 25 de setembro de 95 em Odessa, na Ucrânia. Eu vou te mostrar a foto dela, inclusive, agorinha, gente. A gente vai compartilhar o álbum que eu vou mostrar para a Nath agora nas imagens de apoio do nosso app. Essa é a Daria. Ai, nossa, lindíssima. Sim, ela parece uma boneca. Bom, Ela é descrita pelos pais e a irmã, de quem ela era muito próxima, como uma mulher muito criativa e apaixonada por música. Ela sabia cantar, tocar violão, e muito provavelmente ela teria tentado uma carreira musical caso ela não tivesse uma personalidade descrita como extremamente prática e extremamente responsável. Assim, né, por conta disso, quando ela se formou no colegial, ela cursou Direito no Odessa College of Hotel Management, enquanto fazia trabalhos como modelo em seu tempo livre. Em 2013, ela fazia principalmente ensaios fotográficos para catálogos de roupas. A gente vai colocar algumas fotos dela no nosso Instagram também. Ela é de fato muito bonita. E ela tem bem o perfil que a maior parte das agências de modelo de passarela procura. sim. Porque ela é descrita também, ela era bem alta, bem magrinha, e ela tem uma carinha de boneca mesmo, gente. Ela tem aquele olhão grande, o nariz certinho. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E ela tem carinha de boneca de porcelana mesmo. É bem carinha, quer ver? Eu vou te mostrar mais foto dela. Vou pôr isso aqui, não. Aqui. Ai, que linda. Olha a cara dessa menina. Nossa, realmente. Deus não abençoa todo mundo igualmente, não. Pois é. E a gente vai colocar também um vídeo dela tocando no YouTube. Ela tinha uma voz muito bonita também. Claro, porque não é o suficiente ser linda, inteligente, ela ainda é talentosa. Exatamente. Maravilhosa. Sim. E quando ela se formou na faculdade, a Daria já era uma modelo bem-sucedida. Ela já tinha viajado para a Itália, para a Grécia e para a Turquia para participar de catálogos e eventos de moda. Até que em 2016, aos 21 anos, ela conseguiu um contrato de 1 ano com uma agência de modelos em Xangai. E ela estava super animada com a oportunidade. Sobre isso, a irmã dela, que chama Ekaterina, conta. Elas chamam, na Rússia, é engraçado porque os apelidos são um pouco diferentes dos nomes, né? Então, a irmã chama ela de Dasha. E ela fala, Dasha foi a Xangai 3 vezes. 2 vezes ela teve contratos de 3 meses e na outra teve a sorte de assinar um contrato de 1 ano. Ela adorou Xangai, adorou a atmosfera exótica. Minha irmã até aprendeu a falar chinês e falava inglês perfeitamente. Conversávamos quase todos os dias. Dasha falava sobre a vida e parecia satisfeita com tudo. Então ela não era só linda e inteligentíssima, ela ainda falava chinês, mandarim, né? Inglês, russo e ucraniano. Eu aposto que ela ainda era gente boa. Eu tenho certeza. Tem gente, quando a pessoa é assim, ela ainda por cima é gente boa. Ela não é nem antipática, porque pra você ter uma coisa ruim pra falar dela. Ela ainda é gente boa, não, normalmente. porque até quando você é lindo, inteligente, talentoso, tipo, você tem uma formação universitária, ainda tem uma carreira de modelo paralelamente. Fala várias línguas. Você quer guerra com quem? Com ninguém. Claro que você vai Quando ser você é gente linda boa desse também. jeito, você quer guerra com quem, gente? Com ninguém. Absolutamente ninguém. Pois é. Nem precisava ser gente boa, mas ainda é gente boa. Tenho certeza que ela era gente boa. Não, tenho certeza. E bom, gente, como eu comentei, eu nunca fui para China, nunca visitei Xangai. Então, para eu entender um pouco mais da cidade, o que é importante para o caso, também que eu queria entender como deve ter sido a experiência da Daria lá, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a vida em Xangai para estrangeiros e eu separei um trecho de um artigo do jornal Estado de Minas que chama Conheça uma das maiores cidades do mundo que surpreende com a sua cultura. Para a gente entender um pouco mais sobre como é a cidade, né? O artigo é do ano passado, de 2025. A gente está gravando esse vídeo em 2026. E eles dizem: a história de Xangai remonta a mais de 1000 anos, mas foi no século XIX que a cidade começou a se transformar em um centro comercial internacional. Com a abertura do porto em 1842, Xangai rapidamente se tornou um ponto de encontro para comerciantes de todo o mundo. E hoje a cidade é um símbolo do crescimento econômico da China, com uma infraestrutura moderna e uma economia diversificada. A qualidade de vida em Xangai é um tema de grande interesse, tanto para residentes quanto para expatriados.
A cidade oferece uma ampla gama de serviços públicos, incluindo transporte eficiente, saúde de qualidade e uma variedade de opções de entretenimento. No entanto, desafios como a poluição do ar e o custo de vida elevado são questões que ainda precisam ser abordados. A infraestrutura de Xangai é uma das mais avançadas do mundo. A cidade possui um sistema de transporte público extenso e eficiente, incluindo uma rede de metrô que é uma das mais longas do mundo. Além disso, o Aeroporto Internacional de Pudong conecta Xangai a destinos globais, facilitando o fluxo de turistas e negócios. O turismo é uma parte vital da economia de Xangai, com a cidade oferecendo uma variedade de atrações para todos os gostos, desde o Bund, com suas vistas deslumbrantes do horizonte da cidade, até o Jardim Yuyuan, um exemplo clássico de paisagismo chinês. Xangai é um destino que encanta visitantes de todas as idades. A cidade também é famosa por sua culinária diversificada, que combina sabores tradicionais e contemporâneos. Então, assim, gente, eu entendo perfeitamente por que a Dari amava Xangai. Eu também. Mas, como o próprio artigo comenta, trata-se de uma cidade bem cara, como qualquer grande metrópole hoje em dia, né? Infelizmente, São Paulo, eu comparo com São Paulo porque é uma das maiores metrópoles do mundo também e acho que é a maior cidade que eu conheço. É outra cidade que, assim, sempre que eu visito São Paulo, eu fico chocada com o preço de alimentação e moradia. Toda vez que eu vou, parece que aumentou muito mais do que deveria ser normal. Sim. E é um problema de praticamente qualquer cidade muito grande, né? Oslo é uma cidade muito cara também. Londres é uma cidade muito E cara. Oslo nem é boa. Aí é que tá. Nem uma cidade grande, nem uma cidade interessante. Se Eu fosse gostei ainda de você Oslo. pagar tudo. Mas se você fosse pagar tudo isso para estar em São Paulo, tudo Ai. bem. Para estar em Xangai, tudo bem. Para estar em Nova York, tudo bem. Agora tá em Oslo, gente. Mas eu achei Oslo ok. Eu acho Dublin pior que Oslo. Mas não sei, né? Vai ver que é porque eu moro aqui e você mora aí. Vai ver que é isso. Pode ser ser. por isso. Pode ser nosso bias. Ah. Mas bem, gente, eu sei que quando a gente fala de modelos e do mercado de moda, a gente imediatamente pensa em supermodelos milionárias, em vida de luxo, glamour, roupa cara, sapato, festa e tal. Mas vale lembrar que existem diversos tipos diferentes de trabalho de modelo e que patamares de carreira, como os conquistados pela Heidi Klum, pela Gisele, não são a realidade de todo mundo, né, que está nesse mercado. É a realidade de uma pequena porcentagem. Assim, muito embora ela fosse considerada uma profissional bem-sucedida na área dela, ela levava uma vida bem modesta. Inclusive, ela dividia um apartamento com outros diversos modelos da agência. E ela levava uma vida que era descrita pela irmã dela como paycheck to paycheck, o que seria de cheque em cheque, né? Ou, como a gente fala no Brasil, ela estava vendendo almoço para pagar janta. Ela estava vivendo pelo 5º dia útil do mês. Exatamente. O que também, né, é relativamente comum quando a gente fala de modelo em início de carreira, né? Normalmente você consegue um trabalho que mesmo que ele pague bem, você não sabe quando vai vir o outro. Então aquele dinheiro você pode ter um outro trabalho no dia seguinte ou só no mês seguinte. Então aquele dinheiro pode ter que durar um mês inteiro ou mais. Você não sabe, né? Às vezes você fecha um contrato de 20 mil, daí você fala, meu Deus, eu sou muito boa. Daí fica 3 meses sem trabalhar. Ou você não trabalha mais naquele ano, sabe? Acontece alguma coisa no trabalho, enfim. Não dá pra saber, né? Enfim, então, financeiramente, a vida dela era bem apertada. Bom, chegamos no dia 5 de agosto de 2016, uma sexta-feira, e uma tempestade bem forte chegou a Xangai. Por conta disso, a Daria ligou para a mãe dela para avisar que ela estava segura e que ela ia viajar a trabalho para uma sessão de fotos no fim de semana e que ela poderia ficar sem conversar com a família no sábado, mas que estaria de volta no domingo. Isso porque, além de tudo, ela ainda era uma ótima filha, ela estava muito bem com a família dela e ela ligava para a família todos os dias. E bom, tudo bem, né? A mãe dela estava preocupada quando viu a tempestade, mas ela ligou falando que ela estava segura, que não ia afetar a área dela, beleza. Passou o sábado, veio o domingo, e no fim do domingo, quando a Daria não entrou em contato, a família dela já contatou uma das colegas de apartamento, que era amiga dela. Tá. E essa amiga revelou não só que a Daria ainda não tinha voltado para casa, como também
que o motivo da viagem não foi profissional. Ela tinha ido num date, num encontro com alguém. Ai. É. A família dela, então, procurou o consulado ucraniano, que reportou o desaparecimento para a polícia de Xangai. E, gente, como eu comentei no início da história, a gente não tem acesso a muitas informações sobre as cidades chinesas. Entretanto, de acordo com o ranking Cidades Mais Vigiadas do Mundo, foi uma das fontes que eu usei, inclusive, estima-se que as principais metrópoles chinesas tenham uma média de 494 câmeras para cada 1.000 habitantes. Caralho. Gente, é muita coisa. É muita muita coisa. coisa. Eles estimam que existam 700 milhões de câmeras de segurança espalhadas em centros urbanos em toda a China. Só Eu pra sou dar a uma favor. Eu sou a favor Sim, disso. não, total. Todo Só mundo. Eu pra lembro que tinha um super debate com quando Londres começou a ser uma das mais vigiadas e tal. E daí o pessoal falou: gente, mas como andará a nossa privacidade? Gente, que privacidade? O povo tá sendo sequestrado à luz do dia. Não, é isso. Ai, nossa privacidade. Você quer transar na rua? Qual que é o problema? Qual que é a privacidade? Você tá em rua, você tá na Ai, rua, é um lugar exatamente. público. Você Você não tem que ter quer- privacidade em lugar público, amor. Você Pra quer mim, privacidade, vai pra dentro de casa. Pra mim, quem reclama disso, assim, no caso de Londres, né, gente? Não vou É entrar na gente que tá questão... traindo a mulher. Não, é shoplifter. É, É que são então. kleptogirls. Mas enfim. Pickpocket. Não, e, gente, só pra dar um panorama, tipo, a média, então, das metrópoles chinesas é 494 câmeras para cada 1.000 habitantes. Apenas, né, a título de comparação, a cidade de Hyderabad, na Índia, é a cidade não chinesa com o maior número de câmeras de segurança por pessoa. E eles têm 79 câmeras para cada 1.000 pessoas. Nossa. Olha a diferença do Muita primeiro para o segundo diferença. lugar. A China total overkill. Fala, vamos saber sim. Sim, a China passou loucamente a Índia. É muita câmera de segurança. Então, muita é câmera. muita câmera. E uma análise dessas câmeras mostrou a Daria entre as 5 e as 6 da manhã do dia 6 de agosto, caminhando próxima à Oriental Pearl Tower, usando um vestido rosa, uma bolsa preta, fones de ouvido e dançando sozinha pela rua, ouvindo a música. A gente não tem acesso a essas imagens. A única pessoa que viu essas imagens, além dos policiais, foi o pai da Daria, que embarcou para Xangai assim que ele foi informado pela embaixada de que as investigações tinham começado. Muito embora, ele tenha sido desencorajado a viajar pelas autoridades chinesas, que alegaram que ele iria atrapalhar as investigações. Falaram, não venha. Ok. A família da Daria é bastante crítica, inclusive em relação à postura da polícia, mas eu vou falar mais sobre isso um pouco mais pra frente. De acordo com o pai da Daria, é possível você vê-la entrando em um barco de transporte público em Xangai, é comum lá os barcos de transporte público, descendo desse barco e andando em direção ao seu apartamento. Ela teria, então, entrado em uma viela que não tinha câmeras e depois que ela entra nessa ruazinha, ela não foi mais vista em lugar nenhum. Porra, bem na viela não tem câmera? Na viela é quando tem que ter câmera, porque tudo ruim acontece numa viela. Exatamente. Porra, sim, É isso Xangai. mesmo. É isso mesmo. 400 isso mesmo. câmeras por habitante, por 1.000 habitantes. Eita! Quase 500 câmeras por 1.000 habitantes e bem na viela, que é o centro, é o foco da dengue, vocês não colocam? Exatamente. Chateada. Eu fico até me perguntando, eu não sei, tá? Porque como eu comentei, esse tipo de detalhamento não é dado pela polícia chinesa, é uma questão, e não é só nesse caso, aqui isso não é dado, não é costume deles divulgar esse tipo de informação, nem dentro da própria China, imagina pra gente, né? Eu não sei se não tinha câmera ou se tinha uma câmera que não estava funcionando. Ah, pode ser também, né? É. Até porque imagina fazer manutenção de tanta câmera. Se eu sou um criminoso e eu tenho uma viela, eu não vou querer câmera na minha viela. Sim, é verdade. Enfim. Militei errado. Não dá pra saber. Eu não sei, gente, às vezes não tinha, realmente eu não sei. Tipo, não dá pra saber, não temos essa informação. Tá, xinguei errado. As redes sociais da Daria não registraram nenhuma atividade depois daquele momento e todos os aeroportos e trens da China foram checados. Como eu comentei, eu nunca fui pra China, mas aquele casal de amigos que eu comentei com vocês que eu tenho,
Eles falaram que a segurança dos trens e metrôs chineses parece com segurança de aeroporto no Brasil. Lá, para pegar o trem ou metrô, as suas malas têm que passar no raio-x. Você tem que passar no detector de Ah, metal, para tudo. Eu lembro que foi uma das coisas que eles contaram que mais me chocou, assim. Que quando nossa, você vai achei entrar. ótimo. E aí, eu até perguntei, nossa, mas vocês não perdiam há muito tempo? Eles falaram que não, que você se adapta. Você começa a calcular o horário que você tem que ir, entra no seu cálculo do dia, sabe? Hum, E eles também falaram que como tem essa estrutura, que a maioria das coisas você faz dentro do seu próprio bairro, você só passa por isso quando você precisa, tipo, sei lá, você tá passeando e você quer conhecer outra cidade que fica a 5 horas de trem. tá, Aí, como você tá passeando, você não tem a pressa do commute e tal, né? Então, eles falam que sim. pelo planejamento acaba não sendo uma coisa sofrida. É o que eu achei interessante. Então, né, a probabilidade dela ter conseguido passar despercebida por qualquer um desses lugares é bem pequena. Sim. A polícia chinesa alegou categoricamente que a Daria nunca deixou o país. Mergulhadores foram acionados também para procurar por ela ou pelas coisas dela na beira do rio Huangpu, mas nada foi encontrado. Nada. Telefone, sapato, joia, bijuteria, nada, nada, nada. Hum, O que a gente tem de evidência concreta sobre esse caso termina aqui. eita, Tem é alguns muito elementos, pouco. é muito pouco. Mas então, isso é o que a gente tem de evidências concretas divulgadas pela polícia chinesa. Hum, Tem alguns elementos que surgiram durante as investigações que levaram a certas teorias, e é sobre eles que a gente vai falar agora. tá, Um desses elementos surgiu durante a análise dos registros telefônicos da Daria, que mostrou ligações regulares de um número desconhecido. De acordo com a modelo Alexandra Morozova, que era amiga e colega de apartamento da Daria, aquele número era de uma pessoa que tinha ligado para ela várias vezes, dizendo ser da indústria de moda e estar interessada em fechar um contrato com ela. ok. A mãe dela chega a falar em algumas entrevistas que a Daria estava sendo procurada por uma pessoa da Gucci e que ia ser uma oportunidade que ia mudar a vida dela. Então, quem quer que fosse que estivesse ligando para ela, provavelmente estava se apresentando como sendo da Gucci. Tá. E aí, o que acontecia? Essa pessoa tinha chegado a marcar algumas reuniões de negócios com ela para discutir contrato em alguns bares de hotéis em Xangai. O que aparentemente às vezes acontece nesse tipo de cenário. E a Daria chegou aí em algumas dessas reuniões, entretanto, todas as vezes que ela chegou, ela acabou tomando um bolo, a pessoa só não aparecia. E depois inventava alguma desculpa para não ter ido. Ai, tá aí a red flag maior. Sim, Porque ninguém da sim, Gucci faz essas peripécias, ninguém da Prada faz esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que alguém exatamente. que tá tentando te vender o cartão C&A faz. Aquela galera, sabe quando você anda na Paulista, aquela galera de colete que te para pra tentar te vender alguma coisa? Sim. Que fica acenando pra você, assim? E aí você corre, você anda fingindo que tá falando no telefone do meio rápido, aí você, pra não ter que encarar. Gente, esse é o meu maior pesadelo. Tá, é péssimo. É Maior péssimo. pesadelo. Nossa. Nossa, enfim. Ainda segundo Alexandra, um ex-namorado também tinha ligado para Daria na noite do dia 5, mas a Daria afirmava não estar interessada em nenhum relacionamento no momento, porque ela queria curtir a independência e a liberdade. Olha que Claro. pessoa incrível. Ela é Que ela, maravilhosa. ela tinha 21 anos, né? Ela queria conhecer o mundo, ela amava viajar, ela estava amando estar em Xangai, que era uma cidade Claro. em que tudo acontecia, né? Então, aquele não era o momento para ela estar em um relacionamento sério. A Alexandra não soube dizer, entretanto, se esse namorado estava ou não em Xangai quando eles conversaram. A gente também não. A gente tem a confirmação de que realmente tinha o mesmo número desconhecido ligando para a Daria várias vezes. Entretanto, a gente não sabe se o dono desse número ou esse ex-namorado dela foram procurados ou não pela polícia, porque, como eu comentei, eles nunca divulgaram nenhum detalhe dessa investigação. Tá. Pelo menos não fora da China. Uhum. E aí vem uma coisa que me deixa meio pistola. Por quê? Qual que é a versão oficial da polícia chinesa? Para a polícia chinesa,
o mais provável é que a Daria tenha ou caído acidentalmente por ter andado perto do rio, sob o efeito de entorpecente, segundo eles, porque ela estava dançando, Tá. ou tirado a própria vida por não ter suportado a pressão da carreira. Como argumento para suportar essa teoria, eles usam o fato dela ter sido vista dançando na rua de madrugada para especular que ela provavelmente estava sob a influência de alguma substância, já que, ainda de acordo com os investigadores, ela tinha um histórico de abuso de substância, de uso de substância. O uso de entorpecentes recreativamente foi confirmado por amigos e colegas de apartamento dela, Tá. mas eles nunca falaram que ela tinha um problema. Tá, ela usava alguma coisinha aqui e ali pra relaxar. Não, basicamente o que eles falavam é que a vida da turnê de Xangai é muito intensa, eles iam muito pra balada, eles tinham muita festa com gente da indústria da moda, e que num ambiente em que você tem que estar sempre elétrico, sempre pronto e sempre muito magro, tem uma certa droga de preferência que as pessoas normalmente usam nesse meio. Sim. E que ela, como tantos outros modelos ali, também usava de vez em quando. Isso foi, né? Tá. Foi isso. Então, esse foi o argumento da polícia. E foi isso. Esse foi o embasamento dele. Mas ela entrou na viela e caiu no rio? O rio dava pra viela? Pois é. Eles falam que provavelmente depois que ela saiu da vista deles, ela deve ter chegado de novo. Porque assim, ela não está. É difícil a gente falar, porque como eu comentei, ninguém tem essas imagens das câmeras de segurança. Mas basicamente eles dão a entender que quando ela saiu dessa viela, ela continuou andando na direção do apartamento dela, passou perto do rio de novo e caiu por lá. Só que nada dela nunca foi encontrado. Tipo, nem um sapato, uma bolsa, Então, nada. gente, É, esse rio é o quê? É o Rio Buraco Negro? pois é. Ele suga É, tudo que então. passa por perto Não, dele? e assim. Nada E é vai, o princípio. nada vai pra borda, nada boia, nenhuma bolsa, nenhum sapato, óculos, Não, casaco. tem outra coisa, né? Esse rio Angpu, ele é o maior rio da cidade. É o rio que ele tem barcos de transporte público, que levam as pessoas. É tipo, você já pegou esses barcos de transporte público? Não. Eu peguei em Veneza. Tipo, é um busão, só que é na água. Ah, Tipo, então tem um monte de gente, tem buzina, tem equipamento, tem guarita, tem gente olhando, tem uma movimentação que torna improvável que ninguém tenha visto nem ouvido nada e que não tenha câmera. é estranho. Então, Tem uma câmera pra cada 2 habitantes, mas ninguém viu. não tem nenhuma imagem dela caindo no rio. Não existe nenhuma filmagem que mostre ela caindo no rio. Então, Nada. e eu fico meio revoltada quando a polícia, isso acontece muito também em casos americanos, então não tô falando isso porque é coisa da China. Eu fico muito revoltada quando a polícia fala, ela tirou a própria vida. Meu irmão, do que você tá falando? Tá? Na moral, quem que pode falar de... Como que você pode falar que uma pessoa desaparecida tirou a própria vida? É isso. Não existe nenhuma, não existe nada na vida dela que diga que ela teria tirado a própria vida. Da onde você tá tirando essa informação? Do cu. Tipo, ela tinha acabado de ir pra um date. Só pra falar, pode ser, sim, claro, todo mundo pode tirar a própria vida, mas assim, não tem nada que diga que ela faria isso, sabe? Você não Não, precisa e você mesmo não precisa assim. colocar isso como possibilidade. Não, e assim, ela tava dançando. Ela tava dançando na rua, curtindo a música. Estranho. Não, assim, não faz. Ela é empolgada com todas as possibilidades dela, com todas as coisas que ela estava fazendo. De repente, ela do nada se mata. Não tem cabimento. Se bem que, é claro, a gente sabe que depressão não tem rosto, né? Depressão não tem face. Às vezes, as pessoas mais, entre aspas, felizes que a gente conhece estão sofrendo e carregando um fardo que a gente nem tem ideia. Então, o suicídio, ele nem sempre ele dá sinais. Muitas vezes ele dá sinal nenhum. Mas mesmo assim, gente, ela tem 21 anos numa cidade nova, ela tá aproveitando tudo. E eles falam que ela se matou. Não faz sentido. É muito. A família dela acha essas duas possibilidades da polícia, né, que ela ter tropeçado e caído, que ela ter tirado a própria vida, completamente absurdas.
Primeiro, porque a Daria tinha uma formação universitária e ela poderia apenas ou voltar para casa para exercer a profissão de advogada, caso a pressão do trabalho fosse excessiva, ou mesmo validar o diploma dela e trabalhar como advogada em Xangai, já que ela falava chinês, Claro. né? E também eu tenho certeza que tem lugares em Xangai em que você consegue estudar, fazer um curso de formação falando inglês também, e ela tinha o inglês fluente também. Então, se ela quisesse também, Sim. né? Em segundo lugar, porque ela se comunicava com a família todos os dias e nunca deu nenhum indício de estar com a saúde mental profundamente abalado. E ela não Uhum. tinha um histórico de problemas de saúde mental. Tá. Ou seja, É. A eles família. colocaram essa possibilidade como wishful thinking. Sim, Como, tipo, algo que pode acontecer. é. Se eu tivesse 2 rodas, eu seria uma bicicleta. É isso. A família dela alegou também que as autoridades chinesas tentaram blindá-los de todas as formas durante o avanço das investigações, tanto que o pai da Daria só teve acesso às câmeras de segurança depois de uma intervenção diplomática da Ucrânia. E as imagens das câmeras foram praticamente a única coisa que a polícia compartilhou com ele. Eu acho isso bem péssimo. Foi basicamente. Mas lembra do caso da Lucy Blackman? Sim, no Japão. A gente falou também sobre a polícia no Japão. Eu acredito que eles tenham feito o trabalho, assim como a polícia do Japão estava fazendo o trabalho de investigação. O problema é que essas polícias, normalmente a polícia do Japão, a polícia da China, aparentemente a polícia da Coreia, a gente também já ouviu esse tipo de coisa de que a gente acha que a gente vai bater na porta da delegacia e o policial vai falar com a gente como se fosse no Brasil, como se fosse nos Estados Unidos, como se fosse na Inglaterra, como se fosse na Noruega. E eles não falam sobre a investigação. Não quer dizer que eles não estejam trabalhando, mas eles não têm a cultura de abrir realmente. Outros países abrem a investigação, o que eles podem abrir da investigação, para a família, pelo menos. Ou alguma coisa para a mídia. Mas nesses países asiáticos, eu tenho a impressão de que é uma cultura asiática. Era exatamente Porque a gente já falou isso do Japão, a gente já falou isso da Coreia e agora a gente está falando da China. Eu tenho a impressão de que isso é uma coisa de cultura deles, de que a polícia ela é respeitada num outro nível, entendeu? Num nível FBI, assim, tipo, tudo é classificado, a gente não tem por que falar da investigação com você, a gente não precisa abrir nada, isso não te diz respeito. A gente está fazendo o nosso trabalho, porque esse é o nosso dever, e a gente não te deve satisfação. Eu acho que essa é a atitude, eu acho que o status da polícia é muito maior nesses países. Eu acho que é uma questão de lei de disseminação da informação também. Em alguns lugares a polícia não é obrigada por lei a divulgar coisas, a dar um parecer e tal. Eu concordo com você, eu até coloquei isso, eu coloquei até que eu queria fazer um adendo de que em casos assim de desaparecimento em outros países é muito comum que existam choques culturais e que a ação da polícia seja criticada pelas famílias das vítimas. Sim. Então, eu não fico confortável de opinar, até porque eu não sei como foi a comunicação do pai da Daria com a polícia, eu não sei se eles se entenderam, a gente não sabe, a gente não tem esses detalhes, né? A gente não... Eu fico confortável de opinar, eu acho que é bem péssimo quando eles podem avisar a família e eles não avisam alguma coisa. Eu acho que pelo menos a família eles deviam avisar. Então... E aí... Isso não é só na China, né, ou no Japão, ou na Coreia. Eu acho que em qualquer lugar do mundo. Se você puder falar alguma coisa para um pai para aliviar a dor dele, eu acho que você devia fazer isso. Vale ressaltar, entretanto, que a agência de modelo para a qual a Daria trabalhava emitiu um statement alegando que tinha recebido um ultimato duro da polícia, ordenando que eles não tentassem interferir nas investigações e que nem envolvessem advogados. Coincidência ou não, a agência acabou fechando pouco tempo depois. Agora ficou estranho. E vai ficar mais. Agora. Não dá pra te defender, amiga. E agora vai ficar mais estranho, tá? Porque alguns meses depois do desaparecimento, uma modelo que tinha trabalhado com a Daria alegou tê-la visto em uma balada na China, parecendo estar bastante desorientada. Ela viu a Daria
E elas eram amigas. Ela olhou pra Daria e ela gritou, Dasha, o apelido dela. E a Daria teria se virado, olhado pra ela e tentado ir em direção dela, mas sido detida por 2 homens que a teriam escoltado pra saída da balada. Essa modelo procurou a polícia, mas até onde a gente sabe, essa pista nunca foi verificada. E se foi, a gente nunca ficou sabendo. Em 2019, 3 anos depois do desaparecimento, a conta da Daria no VKontakte, que é uma rede social bastante popular na Rússia, na Ucrânia e outros países do antigo bloco soviético, foi reativada. Oxi. E ela apareceu online por alguns minutos. A família dela não tinha a senha dela e até hoje a gente não sabe quem acessou a conta e nem por quê. E, gente, é isso que a gente tem do caso até agora. Faz 10 anos. Eu vou citar um rumor, que eu quero deixar muito claro que é um rumor. Eu não achei nenhuma confirmação em lugar nenhum, porque os arquivos que eu tentei abrir são bloqueados pra mim aqui onde eu moro. Gente, não foi confirmado, tá? Não foi confirmado, mas parece que nos arquivos do Epstein o nome Bulba aparece algumas vezes na lista de. De novo, não foi confirmado. Mas você acha em fóruns de teoria da conspiração ele citando? Eu achei um link para os arquivos que citava esse nome, mas quando eu fui clicar para abrir o que era, foi fechado para mim, não consegui abrir. Então, Mas sabendo que a É. rede do Epstein era internacional e estava em todos os países, em todos os lugares, e é uma coisa multigeracional, né, que envolve várias gerações de pessoas e várias pessoas de poder, não é difícil também da gente desconfiar, né? Então, e ela tinha 21 anos, ela falava vários idiomas, ela era muito bonita e ela tem uma cara muito de menina, né? Uhum. Eu não sei, é assim, é o tipo de coisa que se a gente tivesse teorizando sobre isso há alguns anos, eu ia falar que é uma teoria da conspiração absurda, mas com o que a gente sabe agora, Sim. existem algumas teorias, né? Tem quem defenda a teoria da polícia de que realmente ela caiu, que ela estava muito louca de alguma coisa e caiu. Tem quem acredite que ela foi traficada, Uhum. principalmente depois do que a amiga dela viu, né? E tem quem acredite que ela foi capturada por um assassino de mulheres e que isso não é tão divulgado, porque existe um histórico de se ocultar esse tipo de informação na mídia chinesa, né? Tanto que todos os Sim. casos que a gente fez envolvendo a China é muito difícil pesquisar. Sim, isso é verdade. Tem quem teorize uma versão mais positiva também, que eu vou trazer. Eu acho improvável, mas eu vou trazer só porque é uma das teorias, então eu acho que é legal a gente mencionar. Tem quem diga que ela foi recrutada para um cargo do governo. Nossa, não tem nada a ver isso. Dizem que, tipo, sei lá, uma coisa meio agente secreto, assim, sabe? Pelo conhecimento de idioma, porque acreditam que a postura da polícia e o fato da polícia ter ameaçado a agência dela, isso aparentemente não é comum quando você fala de investigação da China. Então, muita gente questionou por que a polícia foi tão enfática em falar, não, ela provavelmente caiu e é isso. Não sei. Ah, eu espero, mas ela faria isso com a família dela, gente. Eu acho que não, por isso que eu falei que eu acho extremamente improvável, mas Eu acho que ela não aceitaria um tipo de trabalho que deixasse ela sem contato com a família dela. eu também acho que não. Visto que ela era tão próxima da família que ela falava com a família todo É. santo dia. Gente, a gente não sabe, esse caso tá pra completar 10 anos, agora em agosto, sem... Eu não sei nem como não se fala mais desse caso, sabe? É um caso... Então, eu fiquei surpresa, não conhecia nada, nunca nem tinha ouvido É falar. uma doideira. E o que você acha que aconteceu? Você tem uma teoria? Eu tava achando que ela foi assassinada por um serial killer ou um homem qualquer, um homem escroto que queria ficar com ela e ela não quis. Mas, então eu achei que fosse um caso clássico de feminicídio. Mas
já que a amiga dela viu ela numa balada, E ela chamou viu. ela e ela foi. E ela tentou ir em direção à amiga e foi barrada por 2 homens, eu acho que ela foi Sim. traficada. É. E daí, se for em relação ao ciclo do Epstein ou não, é irrelevante. Existe a possibilidade de ela ter sido Sim. traficada Eu fui mesmo. pesquisar um pouco sobre tráfico sexual em Xangai e eu achei alguns artigos, só que, como sempre, gente, são informações muito vagas, né? Mas aparentemente Uhum, é um problema na China porque o trabalho sexual lá é proibido, né? Então você tem sim. todo. Não, e tráfico sexual não adianta falar, gente. Tá em Ah, sim, todo sim. lugar, em qualquer país, em qualquer classe, em qualquer. Entendeu? Então, em todas as gerações, tráfico sexual é sempre uma possibilidade, Sim, infelizmente. Tanto de crianças quanto de mulheres sim. jovens. Não tem como fugir. Não tem país que esteja livre do tráfico sexual, É. infelizmente. Eu achei alguns artigos sobre, porque parece que teve um caso recente lá que eu não sabia até, porque eu falei, é difícil a gente ter acesso a essas notícias, de uma mulher que foi encontrada, tipo, acorrentada num estábulo, e descobriram que ela estava sendo usada como escrava sexual no estábulo, assim. E aí, esse artigo meio que falava Caralho. como isso normalmente era um problema, e falava dos problemas de você ter um mercado que sempre tem demanda, sendo proibido, Uhum, né? Porque quando você proíbe o trabalho sexual, você tem aí um mercado paralelo que se forma, e aí, sim. consequentemente, as profissionais não têm segurança nenhuma, e você tem as redes de tráfico de pessoas que crescem, né? É por isso que eu sou a favor de Sim, legalizar total. completamente. Não é porque eu acho que é empoderamento ou porque eu acho que seja uma profissão legal. Eu acho que é uma profissão legal para quem quer ser. Existe todo um debate que você pode fazer se é feminista, se não é feminista, se é empoderamento, se não é, se é escolha, não é escolha. Existe todo esse debate, mas eu acho que independentemente desse debate, tudo que é ilegal vira um mercado paralelo. E esse mercado é um mercado que não necessariamente prejudica ninguém, não deveria prejudicar ninguém. Então, eu acho que as pessoas deviam, as profissionais deveriam poder ligar para a polícia, Exatamente. pagar imposto, ter uma aposentadoria, ter direito a um FGTS que ela tira, de repente ela vai trabalhar, ela vai estudar com o dinheiro do FGTS, ela vai fazer alguma coisa, entendeu? Ela vai melhorar de vida. Sim. E convenhamos, gente, se E existe. proteção policial. Não, e se existe a profissão, gente, é porque tem quem com quem. Porque tem mercado. O capitalismo funciona Tem assim. mercado. Ah, gente, tem mercado e Então, assim, não necessariamente é uma profissão. é, não necessariamente é uma profissão que prejudica as pessoas. sim, exatamente. E tem Ah, mas ela mercado. só escolheu essa profissão porque ela tem trauma. Tá bom, gente. Eu também tenho um monte de trauma. E isso informou a minha vida inteira. Não, e Sabe? Quem sou assim, eu para julgar o trauma exatamente, dos não, e quem é outros? você para julgar a profissão dos outros? Tipo, O trauma o dos trauma, outros, o que leva sabe? cada um a escolher, sabe? Gente, eu não Ah, entendo. O mundo ia ser tão mais fácil se todo mundo só ficasse de boa e cuidasse da própria vida. ia ser tão Tipo, rápido. não faça mal pra ninguém e faz seu corre. E Não daí faça mal pra esse ninguém tipo. é só isso. Não fazer mal pros outros e fazer seu corre. E daí esse tipo de mercado ia cair, ia perder força, sei lá. Sei lá. Bom, gente, é Bom, é isso. isso. Enfim, Tênia. Enfim, Tênia, me descuidei, militei. Eu espero que Ah, vocês tenham gostado. Quero saber a teoria de vocês. A família dela segue pedindo por resposta. A mãe dela tá sempre nos fóruns do Reddit postando coisa, postando informação. Então, voltou um pouco o interesse por esse caso depois que foi mencionado que o nome Buba teria sido supostamente, a gente não foi confirmado, visto nos arquivos do Epstein. Então, a gente não sabe, né? A família dela merece uma resposta, né? Seria muito importante pra eles terem um encerramento. E de repente a Dara pode estar viva ainda, né? A gente não sabe. esperamos. Esperamos. Ao que tudo indica, né? Ela está viva. Bom, fala pra gente o que você acha. Se você gostou Sim! desse episódio, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente aqui no Spotify, de apoiar se você puder apoiar.
E tenham uma ótima semana, a gente ama vocês. E sejam bons, busquem conhecimento e muito obrigada pelo carinho. Enfim, tenha. E Xablau. E tchau.